Descubra 13 evidências históricas de Jesus Cristo que vão te surpreender. O cristianismo hoje alcança cerca de 1/3 da humanidade, e há evidências históricas de que tudo começou com um homem chamado Jesus, que viveu no primeiro século na Judéia, foi crucificado sob Pôncio Pilatos e deixou seguidores que espalharam seus ensinamentos pelo Império Romano. Reunimos 13 provas históricas e arqueológicas de que Cristo foi real demais para muitos, com um impacto duradouro para nunca ter existido. Durante o reinado do imperador Tibério, Jesus foi crucificado em Jerusalém. A crucificação era uma forma cruel de punição romana reservada para criminosos considerados uma ameaça ao império. Jesus foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia na época, após ser acusado de blasfêmia e sedição pelas autoridades religiosas judaicas. A crucificação de Jesus não apenas marcou o fim de sua vida terrena, mas também se tornou um evento central na fé cristã, simbolizando redenção e sacrifício pelos pecados da humanidade. Os evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João são fontes históricas cruciais que nos fornecem relatos detalhados sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Esses textos não apenas descrevem os eventos cruciais da vida de Jesus, como seus milagres, parábolas e interações com seus discípulos e o povo, mas também oferecem insights sobre sua personalidade e missão. Os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares ou pessoas próximas a elas, garantindo uma base sólida para a historicidade de Jesus. Além disso, os evangelhos foram preservados ao longo dos séculos e continuam sendo estudados e analisados por estudiosos de diversas áreas, o que reforça sua importância como fonte confiável sobre a figura de Jesus Cristo. Além dos relatos bíblicos, existem registros romanos que corroboram a execução de Jesus sob Pôncio Pilatos. Por exemplo, o historiador romano Tácito, conhecido por sua objetividade e precisão, menciona em sua obra, Anais, a perseguição aos cristãos durante o reinado de Nero, no qual ele descreve Cristo como o fundador do movimento cristão e relata sua crucificação sob o governo de Pilatos. Essa referência histórica fora das Escrituras Sagradas confirma a presença de Jesus na história e sua influência duradoura. A existência da Igreja primitiva é uma prova tangível da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo após a crucificação de Jesus. Seus seguidores não apenas continuaram a propagar sua mensagem, mas também estabeleceram comunidades cristãs que se expandiram rapidamente pelo Império Romano. Essas primeiras igrejas cristãs enfrentaram perseguições e desafios, mas mantiveram sua fé inabalável, demonstrando a profunda convicção na ressurreição de Cristo e na veracidade de seus ensinamentos. A sobrevivência e crescimento da igreja primitiva em um contexto hostil são evidências da influência transformadora que Jesus exerceu sobre aqueles que o seguiram, moldando não apenas a espiritualidade, mas também a história e a cultura ocidental. Flávio Josefo, renomado historiador judeu do século I, faz menção a Jesus em suas obras Antiguidades Judaicas e Testemunhos Flavianos. Em seus escritos, Josefo descreve Jesus como um sábio mestre e realizador de feitos surpreendentes, que atraiu muitos seguidores tanto entre os judeus quanto entre os gentios. Embora alguns estudiosos questionem a autenticidade de certas passagens que mencionam Jesus nos escritos de Josefo, a maioria concorda que há elementos históricos genuínos nessas referências. A presença de Jesus nas obras de um historiador não cristão, como Flávio Josefo, é uma evidência significativa da realidade da existência e impacto do Cristo na sociedade da época. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947,
São uma coleção de textos antigos encontrados nas proximidades do Mar Morto, incluindo fragmentos de quase todos os livros do Antigo Testamento. Esses manuscritos datam de cerca de 2.000 anos atrás e fornecem uma visão única da vida religiosa e cultural dos judeus na época de Jesus. A importância desses manuscritos reside na confirmação da autenticidade e preservação dos textos bíblicos ao longo dos séculos, mostrando a fidelidade na transmissão das Escrituras e fornecendo insights valiosos sobre a história e a fé do povo judeu e cristão. Escavações arqueológicas em Belém, uma das cidades mais significativas para a história de Jesus Cristo, revelaram vestígios impressionantes da época em que ele viveu. Entre os achados estão ruínas de casas típicas da região, moedas antigas e artefatos do cotidiano que ajudam a reconstruir o contexto social e cultural do primeiro século na Judéia. Essas descobertas arqueológicas fornecem evidências concretas da presença de comunidades humanas na região durante o tempo de Jesus, corroborando os relatos bíblicos e históricos sobre sua vida e legado. Durante uma escavação arqueológica em Jerusalém, um ossuário foi descoberto com a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Essa descoberta gerou grande controvérsia e debate entre estudiosos e arqueólogos, pois a inscrição sugere uma conexão direta com a família de Jesus Cristo. O ossuário foi datado do primeiro século e levantou questões sobre a identidade do Tiago mencionado, bem como sua relação com o Jesus histórico. Essa evidência arqueológica lança luz sobre a possível existência da família de Jesus e sua importância na sociedade da época, contribuindo para o entendimento mais profundo da vida e contexto do Cristo. A datação por carbono 14 é uma técnica científica utilizada para determinar a idade de materiais orgânicos antigos com base na quantidade de carbono radioativo remanescente. Essa técnica foi aplicada em artefatos arqueológicos relacionados a Jesus Cristo, como fragmentos de cerâmica, tecidos e ossuários, com resultados surpreendentes. As análises de carbono 14 confirmaram a antiguidade desses artefatos, situando-os no contexto do primeiro século DCC, período em que Jesus viveu. Essa confirmação científica da cronologia dos artefatos fornece suporte adicional à historicidade de Jesus e à autenticidade dos eventos associados à sua vida e ministério. As profecias do Antigo Testamento relacionadas à vinda do Messias se cumpriram de forma impressionante na vida de Jesus Cristo. Dentre essas profecias, destaca-se o nascimento em Belém, cidade descrita nas Escrituras como o local do nascimento do Salvador. O cumprimento dessa profecia não apenas confirma a origem divina de Jesus, mas também estabelece uma conexão significativa entre sua vida e as Escrituras antigas. Além disso, a crucificação de Jesus foi prevista em detalhes nos Salmos e profecias messiânicas, revelando um plano divino de redenção e salvação por meio do sacrifício do Filho de Deus. O alinhamento perfeito entre as profecias milenares e os eventos da vida de Jesus é uma evidência poderosa da sua identidade como o Messias esperado e o cumprimento das promessas divinas ao longo da história. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre história bíblica e descubra mais segredos fascinantes. Esperamos que essas evidências tenham despertado sua curiosidade sobre a figura histórica de Jesus Cristo. Comente abaixo qual delas mais te impressionou e compartilhe este vídeo com seus amigos para propagar o conhecimento.